Olá, sejam bem-vindos ao Biblioteca do Elfo e hoje eu vou falar um pouco sobre obras introdutórias sobre alta fantasia, de alta fantasia, alguns livros, né, de alta fantasia, para quem está começando a ler e não conhece muito bem o gênero ainda, não sabe por onde explorar. Então eu vou dar algumas recomendações aqui sobre algumas obras que eu acho muito boas para se introduzir, até mesmo pelo hábito da leitura, né? Então se você quiser começar a ler, né, e gostar muito da fantasia, né, desse gênero mais medieval, mais fantasia, estilo Senhor dos Anéis, Hobbit, Game of Thrones, sabe? Então, eu vou passar aqui algumas recomendações, algumas obras que eu recomendo, né? Só definindo que, antes, né, de passar propriamente para as recomendações, só definindo o que seria alta fantasia, né? A alta fantasia, ela é meio que um subgênero da fantasia, né? Então, a fantasia é geralmente uma história, né, uma narrativa, uma obra literária que se passa ali, que tem uns contextos mais fantásticos, né, algo mais extraordinário. Então, a gente tem a presença de magia e tudo mais. E geralmente de outras raças e tudo mais, né? E a alta fantasia seria a fantasia levada ao máximo, né? Então, geralmente são obras que se pautam e que passam em universos totalmente distintos do nosso, onde tem idiomas diferentes, tem espécies diferentes, tem magia, então. E tem uma série de outros elementos que diferem do nosso mundo, né? Então é algo altamente fantástico, ou seja, algo muito diferente, né? E então, já definido, né, o que seria a alta fantasia, então eu vou passar aqui agora para as recomendações de obras para se ler a alta fantasia. Tudo bem? Então, lembrando que todas as obras que eu falar aqui vai ter o link na descrição, caso vocês queiram comprar as obras. Por favor, se forem comprar, comprem pelo link, porque ajuda o canal. Mas, enfim, então vamos lá. Nada melhor para começar a lista do que com O Hobbit. O Hobbit de J.R.R. Tolkien é basicamente a primeira obra de alta fantasia propriamente. Ela é a obra que introduz, vamos dizer assim, a obra que cria esse subgênero da alta fantasia. Então a gente tem uma presença muito forte aqui de elementos medievais e do épico, ou seja, é uma obra muito épica. Então você vai ver o Hobbit, né, que é uma raça ali desse mundo da Terra-média, se aventurando com os anões, tentando reconquistar a montanha perdida, a montanha dos anões, que foi dominada por um dragão chamado Smaug. Então ela é uma obra que, historicamente, ao longo da história da literatura, foi ela que criou o gênero da alta fantasia. Então, O Hobbit é essa obra que introduz. Ela foi escrita pelo Tolkien em 1937 e ela dá abertura para esse mundo. Então, como eu disse, né, eu dei uma breve sinopse da obra aqui. Ela basicamente trata de um hobbit, que é como se fosse um halfling do D&D, para quem já jogou. E ele é um ser bem pequenininho que vive num condado e ele recebe uma visita do nada de um mago que convoca ele para uma aventura junto com outros anões para partir e reconquistar a montanha dos anões, né? Ela basicamente é uma primeira obra que introduz assim, a alta fantasia. Ela é um clássico da alta fantasia porque justamente fundou esse gênero literário. E depois do Hobbit, né, eu recomendo a leitura do Senhor dos Anéis, né? Então, junto aqui, né, eu recomendaria, depois de terminar o Hobbit, você pode ler o Senhor dos Anéis, que é uma obra mais densa do que o Hobbit. O Hobbit ele é uma obra muito boa para se iniciar tendo o hábito da leitura. Então, se você não tem o hábito de ler, o Hobbit é altamente recomendável para você começar por ele. Porque ele é uma obra pequena, assim, relativamente pequena, ela tem 200 páginas, e a linguagem é muito leve, tá? Então, ela é muito fácil, você vai conseguir pegar muito bem a descrição do livro e tudo mais, porque é uma linguagem bem fácil. Agora, O Senhor dos Anéis, ele é a continuação do Hobbit, são eventos que acontecem depois do Hobbit, agora mudam os protagonistas, mas é um enredo muito mais profundo e muito mais complexo, envolvendo o Frodo, que é o sobrinho do Bilbo Bolseiro, e o afilhado dele, né? E eles partem numa aventura para tentar destruir o Um Anel, que é basicamente um item mágico, né? Que está muito relacionado à volta de um necromante, de um ser chamado Sauron, que está retornando, que era um antigo Lorde Maligno que dominou a Terra-média por certo tempo, né? Então eles têm que impedir o retorno dessa força maligna em sua totalidade, destruindo esse anel. Então eles partem numa jornada para tentar fazer isso. E O Senhor dos Anéis é uma obra muito mais extensa, ela tem mais ou menos 1.200 páginas, pelo menos na edição que eu tenho, né? E ela é mais complexa, tanto em questão de enredo, os personagens são mais profundos,
e até a própria escrita mais profunda. Então eu recomendo você começar pelo Hobbit, que é um livro só, e depois você passa pro Senhor dos Anéis, que é uma trilogia, e o Senhor dos Anéis você vai encontrar uma obra mais complexa, uma obra mais rica, mas sem dúvidas, na minha opinião, uma das melhores obras de fantasia já escritas. Então, é muito épico, é muito fantástico, é muito rico. Então eu recomendo amplamente tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis para se introduzir, tá? E se você gostou do Senhor dos Anéis, você pode optar, prosseguindo a leitura, com outra obra, com outra série de obras literárias, que se chama A Roda do Tempo. Inclusive tem uma série na Amazon, que está sendo produzida, né, pela Amazon, que é A Roda do Tempo, e basicamente uma história que foi muito baseada no Senhor dos Anéis. Ela tem muitos elementos comuns, que narra basicamente a vida de um garoto chamado Rand, que ele basicamente tá vivendo numa espécie de condado dele, numa região bem fria ali, né? E um dia ele vê um cavaleiro negro e algumas coisas estranhas começam a acontecer na vida dele, e tudo isso aponta para ele ter que sair da cidade dele e iniciar uma jornada com outros amigos dele para tentar descobrir sobre quem ele realmente é, né? Então ele vai descobrindo ao longo do começo da narrativa que ele tá sendo perseguido por seres do, do os seres das trevas, realmente, né? Então ele tá sendo perseguido e ele precisa fugir disso com uma sacerdotisa que tava na vida dele e na vila dele, né? E ele precisa fugir dessa vila para descobrir por que ele está sendo perseguido e o que ele tem a ver com isso, né? E por que estão atrás dele. Então, A Roda do Tempo é uma narrativa muito parecida com O Senhor dos Anéis, ela tem muita inspiração com O Senhor dos Anéis. É uma obra muito mais extensa, ela tem, salvo engano, 13 volumes. Eu não li todos, mas, assim, só os volumes que eu li, eu já posso recomendar, porque é uma obra muito, muito bem escrita, é uma obra muito grande. Ela trabalha um pouco também da subjetividade, né, já que todos os capítulos dela se passam em perspectivas de personagens diferentes, né? O que acontece também nas Crônicas de Gelo e Fogo, que é a minha próxima recomendação. As Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin, tem a famosa adaptação para a série, que é o Game of Thrones. É basicamente uma série de alta fantasia, só que diferente do Senhor dos Anéis, do Hobbit, da Roda do Tempo, as Crônicas de Gelo e Fogo, ela tem uma pauta muito mais política. Então, se você é fã de, sabe, esses tramas políticos, você vai adorar as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu recomendo, inclusive, caso você não queira, sei lá, você tá com dúvida de ler o livro, assiste, sei lá, o primeiro episódio de Game of Thrones, que é a série, e você vai ter uma noção do que é o livro, pra você ver se vale a pena você ler ou não também. Tem um vídeo aqui no meu canal também, falando sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, se vale a pena ou não a ler, tá tudo lá. Mas basicamente as Crônicas de Gelo e Fogo, ela é uma obra que se passa no continente de Westeros, e ali basicamente você vai acompanhar uma série de personagens como os Stark, como os Lannister, numa toda intriga política e a ascensão de uma garota chamada Daenerys Targaryen, que ela basicamente vem de uma grande família e ela tá em ascensão ali, procurando o retorno da tradição da família dela, né? E, enfim, você vai acompanhando uma série de personagens e tem todo um esquema de dragões, um jogo de magia ali envolvido, que é muito legal. Então, As Crônicas de Gelo e Fogo é uma obra muito intrigante, é uma obra que trabalha muito com os aspectos políticos da fantasia, né? Então, combina muito essa questão da fantasia e da política. Então, é um prato cheio aí pra quem gosta desse tipo de coisa. Passando a seguir, eu falaria também da Lenda de Drizzt, que é uma obra muito extensa, mas você pode começar lendo pelo Fragmento de Cristal, ou seja, a famosa trilogia do Vale do Vento Gélido, tá? Porque essa foi a primeira... A Lenda de Drizzt, né? Ela é uma grande coleção de livros do elfo negro chamado Drizzt, né? Que é um elfo que ficou muito conhecido principalmente para os jogadores de D&D, porque a Lenda de Drizzt, ela é uma obra ambientada no universo de Dungeons and Dragons. Justamente ali naquela região, pelo menos a primeira trilogia se passa naquela região do Vale do Vento Gélido, tá? E basicamente, então você vai acompanhar, pelo menos na trilogia do Vale do Vento Gélido, que é a que eu recomendo que vocês comecem, né? Porque a Lenda de Drizzt, ela tem uma série de trilogias, uma série de livros. Existe a trilogia do Vale do Vento Gélido, que é a que eu recomendo que vocês comecem, que basicamente narra
as aventuras desse elfo negro chamado Drizzt, tentando ajudar o seu povo contra os bárbaros ali, pelo menos no começo da narrativa, que estão invadindo aquela região ali dos Dez Burgos, que é uma região do Vale do Vento Gélido, e também a ascensão de um mago que tem um estranho item mágico, que é o fragmento de cristal, que era um item maléfico, sabe, utilizado por um demônio e alguns Lits, e esse demônio foi, como dizer assim, banido para outra dimensão, então, e ele tá tentando retornar, então você vai acompanhando as intrigas do elfo e os amigos dele tentando barrar a invasão bárbara, ao mesmo tempo em que tem esse mago retornando e aumentando o poder dele com o auxílio desse fragmento de cristal, que é esse item mágico, tá? Então eu recomendo que vocês comecem lendo pelo fragmento de cristal, e depois sigam, né, lendo toda a trilogia do Vale do Vento Gélido. Então, a Lenda de Drizzt eu recomendo fortemente, principalmente para quem gosta muito daquela alta fantasia inspirada em Dungeons and Dragons, naquela alta fantasia muito fantástica mesmo, sabe? Aquela fantasia que tem magos, que tem elfos negros, que tem uma presença muito aterradora do elemento fantástico, sabe? E bom, para fechar a lista aqui, eu diria também sobre as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia, eu recomendo fortemente ela. Mas ela é uma obra, inclusive, que ela é discutível se ela seria uma obra de alta fantasia. Mas eu coloco aqui porque ela tem um elemento muito fantástico e muito medieval também. De epicidade, né? De algo épico. E que lembra muito essas obras. Sem dúvida, ela é a obra menos fantástica da lista. Justamente porque ela se passa no mundo real, mas ela lida com um mundo alternativo também. Que é a Nárnia, né? E ela tem um elemento muito forte da religiosidade, né? Então, se você é cristão, pelo menos, você vai curtir bastante também as Crônicas de Nárnia, porque ela tem um simbolismo muito voltado para a questão do cristianismo, e ela é uma obra, é claro, se você não for religioso também, você pode curtir ela no sentido da aventura em si, né? A narrativa é muito boa, e ela é uma muito boa obra também para você ler, caso você esteja iniciando o hábito da leitura, porque é uma obra muito simples de se ler, são poucas páginas. Por exemplo, eu creio que o primeiro livro tem mais ou menos umas 180 páginas por aí. É uma obra muito fácil porque justamente foi escrita para crianças, tá? Então tem uma linguagem muito simples. Então é muito parecido com o Hobbit, essa questão da leveza, de ser uma obra muito leve. Inclusive os autores, né? Porque o autor das Crônicas de Nárnia é o C.S. Lewis, ele era amigo do Tolkien, um amigo pessoal. O Tolkien é justamente esse autor do Hobbit, né? Então eles eram amigos, e então é muito parecido, alguns elementos da obra são de fato parecidos, e eu recomendo, portanto, as Crônicas de Nárnia, que basicamente são 7 crônicas, e cada uma delas vai narrar diferentes eventos, né? Mas a principal delas que eu recomendo é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que basicamente narra uma série de garotos ali, de primos e irmãos, que eles estão passando de férias na casa, não me lembro numa casa da família, não me recordo muito bem de quem era a casa, mas eles basicamente estão nessa casa, e um dia a prima mais nova deles descobre uma passagem para um mundo secreto chamado Nárnia no guarda-roupa, né? E aí eles começam a explorar esse mundo secreto, que é um mundo mágico que está sendo dominado por uma feiticeira, tá? E aí ocorre toda uma intriga para eles tentarem derrubar o poder dessa feiticeira com o retorno do leão, que é Aslan, tudo bem? Então você vai acompanhar essa intriga, basicamente essa trama, aos longos das Crônicas de Nárnia. Elas se baseiam geralmente nessa questão da feiticeira, do Aslan, e tudo mais. Então, essa foi um pouco aqui das minhas recomendações para você começar a ler obras de alta fantasia. Tem uma série de outras obras também. A gente poderia, por exemplo, falar de as obras do Brandon Sanderson, né? A gente poderia falar as Crônicas de Dragonlance, a gente poderia falar também de Harry Potter, que sabe? Mas essas aqui são algumas recomendações. E eu recomendo que comecem pelo Hobbit, talvez depois passem para as Crônicas de Nárnia, depois passem para o Senhor dos Anéis. E quem sabe pega a Lenda de Drizzt ali, se você curtir muita política, pega as Crônicas de Gelo e Fogo. Mas essas são algumas das minhas recomendações, quem sabe eu passo a fazer mais outras também aqui, caso vocês queiram. Enfim, se vocês curtiram alguma obra, por favor, e vão comprar, e se interessam em comprar elas, comprem pelo link que está na descrição para ajudar o canal. Então é isso aí, muito obrigado, se inscrevam e valeu!